Fala minha rapaziada, boa noite, tudo tranquilo? Olha só galera, hoje a gente vai falar de dois temas aí que está na atualidade, né? Um bastante antigo e o outro que surgiu agora. Dois temas importantes, papum, vamos identificar aí dois temas que vão mexer aí com o nosso intuito aí, com o nosso pensamento geográfico aí. Primeiro tema, globalização. Já ouviram falar nesse tema? Mundo interligado, movimentação de pessoas, tecnologias avançadas, fatores econômicos, neoliberalismo, transnacionais e coronavírus. O que tem a ver coronavírus e globalização? A gente vai identificar. Uma perguntinha para vocês. Coronavírus é globalizado? Calma. Não responda agora. Vamos identificar então globalização, né? O que é a globalização? A partir do século XV, nós temos aí as famosas grandes navegações, aonde as grandes potências europeias elas saem em busca de novos territórios, e essas potências europeias começam, entre aspas, a descobrir novos territórios. Nós podemos notar que há movimento populacional de uma região para outra quando eles chegam em novos territórios. É só vocês prestarem atenção e analisarem a história do Brasil, né? Os portugueses chegam aqui em 1500, ocupam o nosso território por aproximadamente 300 anos, e a gente sabe a história do que deu. Não só aqui no Brasil, em outras colônias na África, na Ásia, na América Latina. Então, a partir do século XV, nós temos aí a transformação do conhecimento do espaço geográfico. Novos espaços geográficos estão surgindo naquele período. E o que vai acontecer, pessoal? Nós podemos notar que o mundo naquele período não era interligado. Tinha regiões que não eram conhecidas, né? Regiões que só eram conhecidas pelos seus habitantes nativos. Então nós podemos notar que com o conhecimento, a descoberta, entre aspas, de novas regiões, vai gerar o início da globalização. O que é globalização? Globalização nada mais é do que um mundo interligado. Um mundo aí interdependente. Mundo interdependente. Pergunto para vocês, existe região ou regiões ou países autossuficientes? O que é autossuficiente? O que é ser autossuficiente? Olha só, o Brasil ele não precisa importar, ele não precisa exportar, ele é autossuficiente, ele não necessita de ninguém economicamente. Estados Unidos, a maior potência econômica do nosso planeta, ela não precisa de ninguém, ela não precisa vender nada para ninguém, comprar nada de ninguém. Existe isso? Não. Nós temos aí nações que são o quê? Que são interdependentes uma da outra. Não existe nação autossuficiente, sem depender de ninguém e de nada. Então nós podemos notar que essas nações interdependentes vão se relacionar através de fatores econômicos, através de fatores sociais, através de fatores culturais. Então nós podemos notar que com o passar do tempo, o mundo ele começa a ficar o quê? Ele começa a ficar interligado. E como é que se dá essa ligação? 3 fatores básicos da globalização: tecnologia, meios de transportes e telecomunicações. Por exemplo, nesse exato momento aqui, nós estamos usando uma arma da globalização. Tecnologia. Estou montando uma aula e essa aula automaticamente será vista por vocês aí, na tela do seu computador, ou no seu telefone, ou no seu meio tecnológico que você tem em casa nesse exato momento. Outro fator que nós temos aí, pessoal, do século XV para cá, do século XXI, nós tivemos o quê? Nós tivemos evoluções nos meios de transporte. Por exemplo, uma embarcação que saía de Portugal, lá no século XV, para chegar aqui no território brasileiro, ia demorar cerca de quase um ano. Embarcações a velas, necessitava do vento, se o vento parasse, a embarcação ia ficar parada no meio do Oceano Atlântico. Então nós podemos notar o quê? Com o passar do tempo, nós tivemos algumas evoluções nos meios de transporte. Você quer ver uma questão, um exemplo que eu vou dar para vocês? Eu sempre falo da questão futebolística, né? Tem um jogador que ele joga até no Flamengo, né? O melhor time do planeta. O Arrascaeta. O Arrascaeta, 2 anos atrás, ele foi fazer um amistoso lá no Japão, com a seleção uruguaia. Quando acabou o amistoso,
Um jato pegou a Arrascaeta e trouxe para o Brasil. Ele chegou um dia depois, 24 horas depois, e jogou. Fez o gol, aí o time dele foi campeão. Isso era viável há 2 séculos atrás? Não. Então nós podemos notar que com a evolução tecnológica, com a evolução dos meios de transporte e das telecomunicações, o mundo, o nosso planeta aqui, ó, ele está ficando cada vez menor. Ou seja, a distância de Portugal para o Brasil, ela não diminuiu, tá? A quilometragem é a mesma, mas a evolução dos meios de transporte faz que eu saia lá de Lisboa e venha para o Rio de Janeiro e vice-versa, numa velocidade bem mais rápida do que aquelas embarcações lá do século XV. Então nós podemos notar que com o passar do tempo e com a evolução aí das tecnologias, dos meios de transportes, dos meios de comunicações, o mundo ele foi o quê? Ele foi encurtando as suas distâncias. Nós tivemos o quê? Nós tivemos uma diminuição aí das distâncias mundiais. Hoje eu posso assistir aí uma Fórmula 1, um jogo lá na Europa ou em outro continente. Eu posso ver qualquer coisa em tempo real. A tecnologia ela me oferece isso. Ou seja, a tecnologia ela nos fornece o que? Ela nos fornece benefício. Quer ver outro exemplo do uso da tecnologia na sala de aula? Se, por exemplo, eu falar assim, galerinha, eu quero para a semana que vem um trabalho sobre Revolução Industrial. Aí é para me entregar na sexta-feira. Exemplo, tá? Vocês vão numa biblioteca, pegar um livro e botar lá, com todo o carinho de vocês, procurar e me entregar esse trabalho falando sobre revoluções industriais? Não. Vocês vão aqui, ó, no computador, vão lá digitar revoluções industriais, vão imprimir e vão me entregar. É o uso da tecnologia. A tecnologia é o quê? Ela diminuiu as distâncias. Então as nossas distâncias vêm diminuindo cada vez mais. Então o mundo que era fragmentado, ele começa a ficar o quê? Ele começa a ficar interligado. Interligado através de quê? Através das tecnologias, dos avanços dos meios de transportes e dos avanços dos meios de comunicações. Então isso é o fator globalização. Mas nós temos algumas situações aí. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, galera, a globalização atinge o planeta de uma forma igualitária. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui, pessoas estão morrendo de fome. Pessoas não sabem ler. Temos alto índice de mortalidade infantil em algumas regiões. O mundo globalizado ele não atinge todo mundo de uma forma igualitária. Ou seja, nós teremos fatores negativos em algumas regiões. E esses fatores recebem o nome de quê? De exclusão social, exclusão tecnológica, até mesmo a exclusão do mundo globalizado. E se lembra que eu falei para vocês, deixei uma pergunta para vocês, né? Coronavírus, ele é globalizado? Com certeza o coronavírus ele é globalizado. O coronavírus nasceu aqui no Brasil? Não. O coronavírus surgiu lá numa província da China. Com o passar do tempo, ele se espalhou pelo restante da China lá e automaticamente pegou parte do continente asiático, foi para a Europa, Estados Unidos passou por algumas regiões da América Latina, depois chegou aqui no território brasileiro e continua se espalhando. Então, através da evolução dos meios de transportes, e hoje a população mundial ela se movimenta de uma forma bem mais rápida, o vírus ele entrou nos moldes de globalizado. Se, por exemplo, a gente não tem aí tantos meios de transportes avançados, se a gente é uma sociedade arcaica, antiga, sem os meios de transporte, com certeza esse vírus ia nascer ali e não ia se propagar de uma forma gigantesca. Mas como nós temos os meios de transporte avançados, o que aconteceu? Ele nasce em uma determinada região, ele nasce lá na China e automaticamente com o movimento das pessoas, com a facilidade das pessoas se transportarem de um lugar para o outro, ele vai se espalhando pelo restante da onde? Pelo restante do planeta. Então, pessoal, nós vivemos num mundo globalizado. Nós vivemos num mundo interligado, que através da tecnologia, através dos meios de transportes, através dos meios de comunicações, as distâncias mundiais, elas diminuíram cada vez mais.
O mundo hoje, ele cabe na palma da minha mão. Somente vocês prestarem atenção aí no que eu acabei de falar para vocês. Como assim, professor, o mundo cabe na palma da sua mão? Eu posso ver um futebol que não está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu posso assistir um jornal que não está sendo produzido no Brasil. Eu posso ver uma Fórmula 1 onde a corrida é lá em Madagascar, através da tecnologia. Eu posso sair aqui do Rio de Janeiro e ir para Tóquio. Eu posso ir para Roma, para Londres, Paris, Nova York, em questões de dias. E eu posso montar uma videoaula e enviar para os meus alunos, que essa videoaula será vista aí em questões de segundos, vai chegar em questões de segundos, e ela vai se espalhar aí de uma forma bem rápida. Então nós podemos notar aqui que o mundo, ele é um mundo globalizado, que a globalização, ela não pega totalmente o nosso planeta de uma forma igualitária, ela gera desigualdades, grandes desigualdades aí, e globalização só vai ocorrer devido a 3 fatores importantes: tecnologia, meios de transportes e meios de comunicações. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula aí, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida aí é só procurar o professor Cris. Beijo!